Muito bem-vindos, guerreiros e guerreiras, a mais um dia aqui no Cazaquistão, dessa vez longe de Almaty. Alugamos um carro ontem à noite que tá ali atrás de mim para conhecer as principais atrações aqui do país que não estão nas cidades, e sim na natureza. O Cazaquistão se caracteriza por diversas paisagens diferentes, canyons, lagos, cercados por montanhas, florestas. Então fica até o final do vídeo porque eu vou mostrar exatamente o lugar onde a gente alugou, que carro a gente pegou, preço, todas as dicas para não ter nenhum problema quando você vier para cá, para fazer uma baita de uma road trip pela região sul do Cazaquistão e você vê tudo aqui com o Fô. Vem comigo. Pelos próximos 3 dias, o Fô e a Bibi passeariam pela área do Cazaquistão mais explorada pelos turistas. E não são muitos, ainda bem, mas esses poucos têm ótimos motivos para visitar o sudeste cazaque. Como é dirigir no Cazaquistão? Bem tranquilo até agora, as estradas são boas, pelo menos as que a gente pegou, peguei nenhum buraco, bem lisinhas. O limite de velocidade aqui é um pouco maluco, porque na mesma via ele muda muito rapidamente, num intervalo de tempo muito pequeno, mas as paisagens são incríveis. Entrada do Sharin Canyon e por todos os lados você faz amigos cazaques, como por exemplo, Mohamed Ali. Hello, Ali. guys. Any message to Brazil? I know Brazil, so very big country. Neymar Jr. Perfect. And this. Christ the Redeemer Yes. is the name of the statue. Yeah, so Christ. very beautiful, bro. It is. But I know favela, yeah? Yes, it's Favela where many is people live. gangsta. Okay, I guess you nice have to to meet go, you. but we Lucas, see. follow Lucas' channel, so he Thank you is, so much. First, yeah? Yes, first video here. First video recorded and here. the first visits in Kazakhstan. Perfect. It will be the best video because it's in Best Kazakhstan. video, yeah. Kazakhstan so very beautiful. This Charan Canyon. Best place. Charan Mountain. Okay, so we go there and I'm gonna meet you over there. O Fô não está no Arizona, o Fô não está na Califórnia, o Fô está no Cazaquistão. Muitos chamam o Sharin Canyon de o Grand Canyon do Cazaquistão, e apesar de ser menor, até que a comparação faz sentido. Um fato curioso sobre esse lugar aqui é que o Sharin Canyon era utilizado pelo exército cazaque como um lugar para testes militares, se não me engano, até 2006, até ali, segunda metade da década de 2000. Só foi aberto para o turismo depois disso. Você não precisa necessariamente andar toda a trilha do Sharin Canyon, porque você pode pegar esse transporte aqui tipicamente soviético para poder ir até o laguinho que fica lá no final aqui da trilha. Depois de mais ou menos 50 minutos de caminhada, você chega aqui no rio Sharin, que atravessa o Canyon de Sharin, formando uma paisagem bem diferente, perto do clima árido que a gente sente aqui. Para quem não quiser fazer o mesmo caminho 2 vezes, tem a opção, tanto na ida quanto na volta, de você pegar um transporte com um carrinho aqui do parque mesmo, para você não precisar andar tudo de novo. No nosso caso, infelizmente, já tinha 2 carrinhos cheios na nossa frente esperando para voltar. Era o mesmo tempo, pelo menos, da gente andando, então lá vamos nós, mais uma vez, fazer todo o caminho de novo. O carrinho passou por nós e o cazaque que tá dirigindo aceitou dar carona. Dá uma olhada como tá aqui, totalmente lotado. E a gente indo de pé com essa vista aqui. Tem muito buraco, é difícil pra caramba ficar de pé aqui. E o meu amigo Mohamed Ali, aqui no Cazaquistão, simplesmente treina com o campeão olímpico de judô do Cazaquistão, medalhista de ouro nas últimas Olimpíadas de Paris 2024. Ele também luta na seleção nacional lá do Cazaquistão. You also fight in the national team of Kazakhstan, National team, right? yeah, Kazakhstan national team. Minus 66. 66 kilograms. Oh, in other words, he's like a machine here. Yeah. You can fight with everyone. Man, that's so good. Like, because I practiced judo since I was 3 years old. My grandfather was my teacher in Brazil. Ah, your teacher. Yes. Yeah. So that's why I practice it. And it's such a pleasure to meet you, man. Nice to meet like, you.
For you, like Yeah. this. So nice to Thank meet you very you. much, So my friend. O Cazaquistão tem uma pessoa famosa na minha cabeça, só conheço uma pessoa. E o cara que eu conheci simplesmente treina e ajudou com ele. Esse país é minúsculo, ele é gigante e ao mesmo tempo minúsculo. E simplesmente continuando na estrada depois de sair do Parque Nacional de Charim, a gente dá de cara com essa vista onde dá pra ver muito melhor o rio, bem próximo ao Canyon. Que incrível! Os canyons e rios nas saídas das estradas são um grande exemplo da natureza intocada do Cazaquistão. Por mais que pareça uma paisagem simples, apenas um rio atravessando uma região árida, é impossível não se surpreender com a beleza dessa combinação. E absolutamente do nada, numa saída aleatória da estrada entre o Canyon de Charim e os famosos lagos aqui do Cazaquistão, você se depara com este outro canyon aqui chamado de Black Canyon. Olha que coisa maravilhosa! E as saídas aleatórias da estrada não param de aparecer. Uma das coisas mais comuns de se ver numa viagem assim são gloriosas vaquinhas atravessando as estradas. Aqui no Cazaquistão você sai de uma paisagem como essa para paisagens como essa. Vocês não estão no Canadá, vocês estão no Cazaquistão. Uma curiosidade legal daqui é que, na verdade, são 3 Kousai Lakes. Esse que a gente está visitando é só o primeiro, porque os outros 2 ficam bem mais distantes, tem que fazer uma trilha meio longa para chegar neles, mas o principal problema é, pelo que eu pesquisei aqui no YouTube, muitas vezes esses lagos estão fechados para os turistas, porque ficam muito próximos com a fronteira do Quirguistão, que está logo atrás das montanhas aqui, atrás do lago. Então, muitas vezes não dá para atravessar por questões de segurança mesmo. O primeiro dos Kousai Lakes conta com uma ótima estrutura para o turismo, com restaurantes, banheiro, cafés e até mesmo a opção de passeio de pedalinho, que a gente acabou não fazendo por conta do tempo apertado. No final do primeiro dia, chegando na nossa última parada, fomos surpreendidos por ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido judoca. E ainda bem, porque tava faltando uma foto com mais esse amigo que fizemos no Cazaquistão. Canyons incríveis, lagos magníficos, agora florestas submersas, mais uma vez, só aqui no Cazaquistão. Essa floresta submersa se formou após um grande terremoto em 1911, causando um deslizamento de terra que represou um rio, inundando a floresta que vocês estão vendo. O curioso é que a água fria do lago preservou os troncos das árvores, formando essa paisagem única. E outra dica que vale muito para esse lago, para qualquer lugar, mas para cá especialmente nesse caso, é vir no final do dia, porque a gente tá com um lugar praticamente inteiro pra gente. Bom, eu gostei muito do lago, foi o mais bonito dos 2 que a gente viu hoje, porém nem tudo são flores para chegar aqui. A estrada para chegar nesse lago aqui é horrível. A gente alugou um carro 4x4 e mesmo assim foi um baita do perrengue porque a gente teve que passar por 2 riachozinhos para chegar aqui e em um deles a nossa placa da frente simplesmente foi-se pro espaço. A gente só descobriu quando o guarda do posto aqui desse lago parou a gente e falou, cara, cadê sua placa? Falou em casaque, né? Acho que ele falou alguma coisa assim. E aí, fomos atrás da placa no primeiro riacho, essa aqui achou em 30 segundos, nem isso, é um fenômeno, conseguimos achar a placa e agora o guardinha falou pra gente, cara, segue aí, se algum policial te parar, você mostra a placa, que não dá pra prender, pelo que a gente viu, ela tá bem danificada, mostra a placa e torce pra dar tudo certo. Ou seja, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios aí. A primeira coisa que vem na cabeça numa situação dessas, como bons brasileiros que somos, é a chance de sermos enganados por qualquer policial ou guarda que nos pare, cobrando supostas multas, pedindo dinheiro pra nos deixar continuar viagem, enfim, algo muito comum em outros países do mundo. Obviamente, o primeiro carro de polícia que vimos nos parou, mas o que aconteceu em seguida foi bem diferente do que a gente imaginava. As vaquinhas sabem exatamente onde é a casa delas aqui no Cazaquistão. Esse país é incrível. Isso tudo acontecendo enquanto um senhor cazaque nos ajuda a consertar a placa. Ele acabou de ir lá dentro buscar uma peça, uma ferramenta, não sei qual, porque ele tentou me falar, mas eu não entendi qual, pra ajudar a gente a consertar a placa. A gente não conseguiu gravar tudo o que aconteceu, mas um carro policial parou a gente e ali do lado deles, conversando com eles, tinha um senhorzinho
senhorzinho que tava nem sei o que ele tava fazendo. A casa dele era ali do lado, como ele tava conversando com os policiais, e ele veio ajudar a gente a prender a placa que a gente tinha perdido, porque a placa tá toda destruída. Foi na casa dele, pegou chave de fenda, pegou arame farpado, alicate, pregou tudo que ele tinha de ferramenta, prendeu a placa aqui, assim, salvou a gente, porque o primeiro carro de polícia que passou já parou a gente, ou seja, daqui até o nosso próximo destino, que é mais de 5 horas de estrada, assim, toda a polícia do Cazaquistão ia parar a gente. E ele salvou a gente com tudo isso, pô, eu agradeci ele. Obviamente ele não falava nada de inglês, só falava cazaque russo. Agradecemos ele numa mensagem do Google Tradutor e quis oferecer alguma coisa pra ele pela ajuda que ele deu pra gente. A gente ofereceu 4.000 moedas daqui locais, que dá mais ou menos $8, e ele com um sorrisinho fazendo o xizinho com o braço assim, em reverência, não precisa. Perguntou alguma coisa em cazaque pra gente, acho, que provavelmente era de onde a gente falou Brasília, ele, Brasília! A mesma reação, e essa aqui tá até chorando de tão fofinho que foi. Uma das coisas que faz a gente perceber o quão bacana pode ser um povo, um país específico, e esse aqui tá demais, gente. O Cazaquistão é incrível, realmente tá surpreendendo muito a gente em todos os aspectos, tanto o Cazaquistão quanto o Uzbequistão, mas aqui especialmente pelas pessoas, pelo povo cazaque. Mais uma vez surpreendendo o dono do hotel, que somos brasileiros, ele tá voltando aqui pra falar com a gente agora, mostrar uma mensagem. Espanhol? Português. Português. No problem. Além de todo brilhoso por fora, o nosso quarto ainda contava com um verdadeiro guardião canino. E mostrando agora a parte de dentro aqui do quarto, ele é pequenininho, mas é muito confortável. A gente deixou nossas malas aqui. Olha os chinelinhos que eles nos deram pra usar aqui dentro. Ainda não coloquei o meu, né? Precisa estar no meu pé. E aqui no fundo, o banheiro tem aquecedor, o quarto tá bem quentinho. E aqui o banheiro, dá pra ver aqui a estrutura do chuveiro, mas é um chalezinho, cara, nota 1000 no meio do nada em Sati, no Cazaquistão. A gente saiu do quarto pra perguntar sobre o pagamento. Chegando aqui na recepção, a gente simplesmente deu de cara com uma baita de uma mesa pronta pro jantar de todos os hóspedes. Olha isso. O jantar foi todo feito pela família dona do hotel, incluindo esse besh barmak que, sem dúvidas, foi a melhor coisa que comemos no Cazaquistão. Polonesas, italianos, filipinas, cazaques e brasileiros dividiram um banquete incrível, feito por aquela que, suspeitamos, seja a verdadeira vovó da Bibi. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa semelhança. Bom, aproveitando nossa manhã aqui em Sati para explicar para vocês todas as dicas como se hospedar aqui para fazer essa viagem pelos mesmos pontos que a gente fez e também mostrar um pouquinho o nosso hotel, porque esse merece muito. Eles têm alguns quartos nesse formato de yurt, que é aquela habitação bem tradicional dos cazaques, das tribos nômades que habitavam esse lugar. A gente não ficou numa dessas porque é uma habitação teoricamente compartilhada, a gente queria ter um chuveirinho lá para tomar banho, nosso banheirinho, tudo. Então a gente pegou essa daqui, que o preço era praticamente o mesmo. E o principal de tudo é, além do hotel aqui, que chama-se Kousai Kazakh Village, o mais importante é vocês se hospedarem perto da região de Sati. É uma vila pertinho aqui, tanto do Kaindi quanto dos Kousai Lakes. Fica bem na região ali entre os dois lagos para você conseguir fazer a viagem de Almaty, passar pelo Sharin Canyon, que a gente passou, e depois vir para os dois lagos e ter onde dormir, porque é uma viagem bem longa. As estradas para chegar aqui especificamente não são tão boas, então vale a pena você ter uma hospedagem aqui. E esse lugar aqui foi incrível. Eu juro, talvez não, com certeza foi o melhor hotel que a gente pegou aqui no Cazaquistão e provavelmente toda a viagem na Ásia Central. Pela distância até a nossa próxima parada, tivemos que sair por volta das 6:30 da manhã, mas a vovó da Bibi não nos deixou na mão e colocou todo o café da manhã em várias marmitas bem parrudas pra gente comer no caminho. Depois de 4 horas de estrada praticamente, chegamos na cidade de Zargent, perto da fronteira com a China aqui do Cazaquistão. Ela é uma cidade bem pacata, pequenininha, mas ficou famosa entre os turistas que vêm pra cá por conta de uma mesquita, dado que o Cazaquistão é um país islâmico, mas com uma arquitetura tipicamente chinesa, o que é um negócio muito raro, porque a China não é um país islâmico. Então, você não vê mesquitas com uma arquitetura chinesa, mas somente aqui no Cazaquistão, como sempre. Vamos tentar entrar lá dentro. Vem com o Fô. O Cazaquistão faz fronteira com o extremo oeste da China, região povoada pelos uigures, uma minoria étnica islâmica, o que ajuda a explicar essa mescla encontrada a 35 quilômetros da fronteira chinesa. É uma mistura de culturas muito louca de sentir aqui, sendo que você tá numa mesquita, mas tem claros traços de arquitetura chinesa mesmo, de arquitetura do Extremo Oriente.
Quantas pessoas você conhece que foram numa mesquita chinesa no Cazaquistão? Eu tenho certeza que só o for. Bom, um pouco da realidade de como ela é. A gente teve que desviar bastante do nosso caminho para chegar aqui. Foi mais ou menos 40 minutos a mais dirigindo só para ver essa mesquita. Então, assim, eu gostei, para mim valeu a pena, mas a Bibi, por exemplo, tá aqui na minha frente e já não achou que valeria tanto a pena por conta do desvio do caminho pro nosso próximo destino, que esse sim talvez seja o principal aqui do Cazaquistão. Vem com o for. O Parque Nacional de Altyn Nemel, onde a gente está agora, é um patrimônio mundial da Unesco e tem 3 principais rotas para suas grandes atrações. A gente vai fazer 2 delas, cuja entrada é pela mesma vila de Bashi, onde a gente está hospedado. Então a primeira dica é essa: se hospeda por uma noite lá para você ter um dia para cada uma dessas 2 rotas e você compra os ingressos ou o ingresso para 1, 2 dias, quanto tempo você quiser, nesse centro de visitantes aqui que vocês estão vendo. Vambora conhecer a primeira das atrações. Talvez dê para escutar um pouco aí de como tá tenebroso para dirigir. Pula pra caramba. E depois de mais ou menos 1h15 de viagem saindo da entrada do Parque Nacional de Altyn Nemel, chegamos, prepare-se, você não está no Marrocos, você está na Singin Dune do Cazaquistão. Dizem que ela canta. Vamos lá para mais perto porque eu não estou escutando nada até agora. A Singin Dune ficou famosa pelo som que ela faz dependendo da direção e intensidade com a qual o vento sopra sobre ela. Inclusive, diz a lenda que esse som ajudava Gengis Khan, ele mesmo, a se guiar nas suas idas e vindas do Oriente para o Ocidente. Infelizmente, parece que tiraram o microfone da Duna nesse dia. Vocês devem estar escutando o vento que está fazendo aqui. A subida é bem cansativa, mas tem alguém que não quis ir não. É incrível imaginar que ontem a gente estava visitando paisagens que parecia que você estava no Canadá, na Suíça, o Canyon que a gente visitou, que parece que você está na Califórnia, no Grand Canyon, e agora a gente está aqui num deserto, numa duna que parece que você está no Marrocos. Essa é a beleza do Cazaquistão, é você encontrar diversas paisagens completamente diferentes, muito próximas. Esse país é incrível, é sensacional e muito mais gente tinha que vir para cá, tem pouco turista aqui ainda, não perde a chance, vem logo para cá. O grande problema agora é descer isso aqui, eu não sei o que é mais difícil, você subir ou você descer. A gente está hospedado na vila de Bashi, mais próxima aqui do parque, num hotel chamado Caravansarai. E lá eles têm a opção de marmita para você poder trazer, olha que bonitinha, e poder almoçar com essa vista aqui. O Caravansarai é praticamente a única opção de hospedagem em Bashi e a gente adorou ficar nesse trailer super confortável e espaçoso. Além dessa opção, obviamente, não podiam faltar os clássicos yurts para quem quiser se sentir parte dos povos nômades da região. Muito bem, guerreiros e guerreiras, uma pequena viagem no tempo para um pouco mais de um mês depois do final da nossa viagem pelo Cazaquistão, já aqui no Brasil, mas não se preocupem que já já a gente volta lá para o Cazaquistão para mostrar a melhor parte do Altyn Nemel National Park. Eu vim aqui para contar para vocês o final da tour da placa quebrada quando a gente foi devolver o carro no final da nossa viagem pelo Sudeste Cazaque. E também já vou aproveitar para deixar todas as dicas aqui para quando você for para o Cazaquistão também. Bom, a gente alugou o carro com uma famosa empresa de um homem só, chamada Royal Auto Travel. E por que a gente fez isso? Primeiro, preço. A gente pagou 120 mil tengues cazaques, que dá mais ou menos 240 dólares, por 3 diárias de um crossover 4x4 novinho. O carro tinha só 700 quilômetros rodados. E o segundo motivo são as avaliações da empresa. É só vocês pesquisarem eles no Google que vocês vão ver que tem um monte de gente super satisfeita, pessoas do Ocidente, inclusive, que alugaram o carro por lá e saíram super satisfeitas com o serviço, então a gente resolveu ir nessa também. No momento de pegar o carro com o Timur, esse que vocês estão vendo na foto aqui agora, a gente foi encontrar ele numa lanchonete do lado de um lava-rápido em um estacionamento, provavelmente onde ele deixa todos os carros dele, para assinar o contrato de mais ou menos 35 mil páginas, além de deixar com ele mais 100 mil teng, mais ou menos 200 dólares, como calção pelo aluguel em dinheiro vivo. O Timur tentou me explicar ali na hora o porquê de deixar o calção em dinheiro vivo. Basicamente tinha a ver com as taxas ali para ele devolver esse dinheiro pra gente 30 dias depois da devolução do carro, né, do final do aluguel, mas ele não falava muito bem inglês. Ele sabia ali o
básico para poder se comunicar com os seus clientes, mas se você viesse com qualquer dúvida mirabolante ali para ele, esquece, aí ia ser Google Tradutor mesmo, não tem jeito. Mas enfim, ele foi super simpático, super atencioso, passaram-se 3 dias e nós voltamos para lá com a placa toda remendada para devolver o carro. E logo de cara ele bateu o olho na placa e já perguntou pra gente se a gente tinha ido com o carro na água. E eu falei pra ele que a gente só tinha atravessado 2 riachos de um dos lugares que a gente avisou pra ele que a gente iria no começo, inclusive. Ele ficou meio irritado na hora, mas enfim, no final ele disse que ia ver se tinha algum outro dano, tinha acontecido alguma outra coisa com o carro e entrava em contato com a gente depois. Qual que era o nosso medo a partir daqui? Ele querer cobrar valores aleatórios por conta da placa, ou por exemplo, valores pelas diárias que ele não conseguiria alugar o carro por conta do dano na placa, ou até mesmo inventar outros problemas no carro, enfim, tentar tirar mais grana da gente além do dinheiro do calção. E pensando nisso, eu já até falei pra ele na hora: ó, guerreiro, se tiver algum problema aí com a placa ou qualquer outro problema com o carro, você tem a garantia do dinheiro que a gente deixou com você aí, fica tranquilo. Meio que, ó, pega esse dinheiro pra você e esquece da gente, meu bruxo. Voltamos pro Brasil, passaram-se mais de 30 dias, eu e a Bibi casamos nesse tempo inclusive, até o momento em que o Timur reapareceu me mandando mensagem no WhatsApp, pedindo os dados de uma conta minha pra poder me transferir o dinheiro do calção de volta. Tava claro para ambos que eu nunca mais iria atrás desse dinheiro, ele não precisava entrar em contato comigo, ele poderia vir atrás de mim para cobrar mais dinheiro por qualquer outro motivo que seja, mas mesmo com a dor de cabeça de ter que arrumar a placa, ele veio atrás de mim a 14 mil quilômetros de distância para devolver o dinheiro que a gente tinha deixado com ele, e no mesmo dia os $200 já estavam na minha conta. A única coisa que ele pediu pra gente foi pra gente deixar uma avaliação no Google pra empresa dele se a gente não se importasse. E é óbvio que eu deixei uma baita de uma avaliação pra mais esse casaque que parece não saber qual que é o oposto de honestidade. Mais uma vez esse povo nos surpreendendo demais, fazendo de toda essa experiência algo inesquecível pro Fô e pra Bibi. Por fim, eu deixei aqui na descrição do vídeo todos os links importantes para você poder programar sua viagem pro Cazaquistão, incluindo, obviamente, o site da Royal Auto Travel, o site dos hotéis que a gente ficou e também o site do Altynemion National Park. Então não deixa de conferir tudo lá e bora voltar lá pro Cazaquistão. Depois de passar por dunas, por lagos, por florestas, por campos, por diversas paisagens, continuamos a aventura aqui no Parque Nacional Altynemion. Ontem fomos nas dunas cantantes, não escutamos elas cantarem, mas chegamos agora naquela que pra mim é a principal atração aqui do parque, as Akhtal Mountains. Você não está no Chile, você está no Cazaquistão. As Akhtal Mountains ficam a mais ou menos 70 quilômetros lá da Vila de Baixo, onde a gente está hospedado e onde você tem que comprar o seu ingresso. E o caminho é bem longo até o primeiro posto de controle de ingresso, então garante que você tá com ele antes de entrar no carro para vir para cá, numa estrada que, assim como ontem, é bem ruim, mas vale a pena, pô, a gente percorreu aí mais ou menos 1 hora e pouquinho para conseguir chegar nessa maravilha da natureza. Cara, o sol aqui é muito forte, tá muito calor e é muito seco, então traz muita água, traz protetor solar e se prepara para ver todas as cores que você imagina na sua vida. As montanhas vão de vermelho, marrom, branco, o solo aqui é amarelo, tem absolutamente todas as cores possíveis nessa cadeia de montanhas. É muito impressionante, é muito único aqui do Cazaquistão. Repara como em uma única montanha você consegue ver várias cores diferentes. Nessa aqui, por exemplo, tem várias dessas linhas aqui com tons de amarelo, branco, que parece que foram desenhados por pessoas mesmo. São 2,7 quilômetros de trilha para você chegar no ponto final e ficar cercado por várias dessas montanhas. E aqui no aeroporto de Almaty encerramos essa road trip pelo sudeste do Cazaquistão. Esse país tão grande e tão diverso, lembrando a vocês, dunas, montanhas coloridas, mesquitas chinesas, lagos e canyons, tudo isso dentro do mesmo país, mas ainda não acabamos não. Temos mais um destino aqui no Cazaquistão, então vem com o Fô que eu te mostro para onde eu fui e para onde você vai.